Olá, ouvintes do podcast Tá de Clinicagem, podcast que é feito para internos, alunos, residentes, você que é médico aí, é profissional de saúde, para se atualizar aí nos temas da clínica médica. Aqui quem fala é o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. Aqui pós-evento do Spotify, né? Voltamos à nossa condição de base aqui. Eu tô esperando por que o Fred não foi. Tô esperando a explicação do por que o Fred não foi. A gente já conversou disso. Crise no interesse. Não vou falar aqui. Tá, deixa eu falar pra vocês que... Não estarei no próximo episódio. A questão é que a gente gravou no ar-condicionado, num banco confortável, agora tá aqui, a gente num banco de boteco, no calor do... Isso. Nossa, tá quente. Não, então, eu ia até falar que antes de O vocês... cara nem ofereceu uma água pra gente. Isso é triste. Queria aproveitar para mandar 2 abraços aqui. Um abraço pro Luiz Guilherme, lá da UFC, que postou lá, que ele acompanha o nosso podcast, foi super bacana. Então mandar um abraço aí pro Luiz Guilherme. E mandar um abraço aí pra Gabriela Santoro, que eu me identifiquei. Ela disse que escuta o Tá de Clinicagem limpando a casa dela. Aí é top. Aí sim, eu também faço isso, então me identifiquei. Brasileirinha. Brasileiro. E aproveitar para mandar um salve aí pra Marcela Beleza, Top, que tá sempre ouvindo a gente. Isso. Boa, Beleza, Marcela, tá? boa. Ouve a gente aí, show de bola. Então, galera, eu queria aproveitar aqui para explicar para os ouvintes um pouco como é que funciona a nossa pauta, até para ser mais transparente. Hoje é um episódio de caso clínico e a queixa principal do caso é febre do lombar. Então, no começo da semana passada, eu falo para os meninos, pessoal, se a gente decide que vai ser um caso, eu falo que a queixa principal vai ser febre do lombar, eles estudam sobre isso. Aí a gente se vira, né? Começa a achar tudo que dá dor lombar e febre. Nossa, é horrível. Aí pronto, né? Querem... Não, mas é divertido, é divertido. Teoricamente a gente estuda, né? Isso. Aí esperem para ver se eu sopro, mas sempre quem está com o caso não sopra. E aí eles vêm estudados da queixa. E quem vai apresentar o caso, no caso hoje sou eu, sei o diagnóstico e vou soltando as informações em pedaços. E normalmente tem um que não estuda e fica só batendo bola, né? Ele distribuindo passe. Os outros casos também foram assim, né? O caso de delírio, vai ser delírio. Aí pronto, a gente se vira pra estudar. Sim. O de anemia também, vai ser uma anemia. Aí se vira pra estudar. Boa, é isso daí. E hoje vai ser febre do lombar, né? Pronto. Preparados aí? Bora. Vamos ver, né? Beleza. Vão ser, então, 3 etapas de informação. A gente estimula que os nossos ouvintes parem o podcast em cada etapa de informação para raciocinarem também e assim maximizar os ganhos de aprendizado. Beleza? Lembrar que no episódio de caso clínico, na maioria das vezes, o caminho é mais importante do que o final. Saber como é que eu ia raciocinar o caso, se eu ia mandar ele embora, se eu ia internar, é você se colocar nesse papel. Vai resolvendo junto com a gente, né? É isso aí. É isso aí. Vamos começar? Bora. Bora lá, vamos ver. Então a primeira etapa de informações vai ser essa. Todo mundo com papel na mão, né? Fechou. O paciente é um homem de 78 anos. Só para dar para vocês o que ele tem de prévio. Esse paciente, ele infartou em 1996, certo? Fez angioplastia. Ele é hipertenso há 25 anos, diabético A3, tem uma fibrilação atrial, certo? É ex-tabagista 25 maços ano e tem gota. O que ele usa de medicação? Losartana, clortalidona, que é um diurético tiazídico-like, espironolactona, carvedilol, amlodipino, metformina, AS, varfarina para anticoagular para FA, alopurinol, atorvastatina e o ezetimibe, que é um inibidor da absorção do colesterol. Ok? De cirurgias prévias, ele só tem uma apendicectomia prévia há vários anos. A queixa começa a 5 dias da admissão, com febre, certo? O paciente não tinha nenhum sintoma e começou a sentir febre de 38,4 graus. Certo. Essa febre durou o dia inteiro e ele teve, no segundo dia ele também estava com febre agora de 39 graus, ainda sem sintoma algum. Nos 2 dias seguintes, o paciente fica sem sintomas, até que subitamente começa uma dor lombar à direita, empontada, sem irradiação, de forte intensidade, sem fator de melhora ou piora, que motiva o paciente a ir ao pronto-socorro. Ele nega qualquer outra queixa, nega perda de peso, nega sintomas neurológicos, nega qualquer outro sintoma. E além disso, na história, o paciente só relata que tem uma disfagia há 4 meses, que ele relaciona quando ele comeu um peixe há 4 meses. Ele fez investigação para essa disfagia, endoscopia e uma laringoscopia pela otorrino, que não revelaram nada. Os 2 exames foram normais. Aí no exame físico, o paciente tinha uma frequência cardíaca de 114, mas estava febril,
com temperatura de 36,4, uma PA de 128 por 78, saturando 94%, com frequência respiratória de 22, tempo de enchimento capilar menor do que 3 e escala de coma de Glasgow de 15. O exame físico era inteiramente normal, auscultas, palpação do abdômen, exceto pela palpação da coluna, que ele sentia dor à palpação local da região lombar, certo? Era uma região mais baixa, certo? Mais para baixo, assim, próximo à bacia. De resto, estava tudo sem alterações. Importante ressaltar que foi feito o exame neurológico dele, com especial atenção para membros inferiores, que não revelou alterações. Certo. O Jordano era negativo. Ele tinha essa dor à palpação da coluna, mas era na região paraespinhal, certo? Mais um pouco abaixo da onde a gente faz o Jordano. E aí, pessoal? Bom, então a gente tem um paciente... Dor lombar é uma queixa bem comum, né? Que a gente atende em PA o tempo todo. Alguns dados mostram que 1% da dor lombar, das dores lombares baixas, são alguma coisa mais séria. O resto não são. Então, talvez o mais importante aqui, dor lombar sendo o nosso sintoma guia, vai ser onde eu vou focar. E eu vou tentar destrinchar aí quais são os fatores que podem estar associados e que podem me levar a uma determinada etiologia específica. É tipo tentar achar o 1% no 100%, né? E aí a gente vai ter que identificar esses sinais e sintomas aí que alarmam a gente para chegar numa determinada etiologia mais grave. Quando você está diante de uma queixa que é tão comum no pronto-socorro, você precisa criar filtros para saber quem que eu preciso dar mais atenção e pedir mais exame, quem que eu posso me dar só sintomático e poder liberar mais rápido, né? Funciona assim com dor lombar, funciona assim com cefaleia. Então são queixas que eu preciso ter alguns gatilhos para pensar, eita, peraí, isso aqui é um pouquinho mais sério do que eu estou pensando. Que é os sinais de alarme que o Rafael está falando. Aí, quando a gente está falando de sinais de alarme para dor lombar, eu acho que vale a pena a gente objetivar o que a gente está procurando que pode dar ruim. O que além de uma dor lombar mecânica, o que pode acontecer de pior para o paciente? O que é o pior cenário? Certo. Tá. O que é esse 1% aí que a gente está buscando? Exato. Mas aquele 1%... São 4 cenários ruins, né? Legal. O primeiro cenário é ser um quadro infeccioso. O segundo cenário é ser uma malignidade. O terceiro cenário é ser uma fratura. E o quarto cenário é ser uma compressão mecânica. Legal. Interessante pensar assim em categorias, né? Exato. E aí, para cada um vai ter alguns sinais diferentes, né? Infecção, o mais óbvio é quando tem febre, né? Eu vou pensar em infecção. Se é um paciente usuário de droga intravenosa, também fala a favor de infecção e pode ser um sinal de alarme importante. E paciente imunossuprimido ou com uma infecção em outro local também me faz pensar em quadros infecciosos. Malignidade, acho que o principal é ele já ter o diagnóstico de malignidade em outro canto. O paciente já tem um diagnóstico de câncer em algum canto e agora abre um quadro de dor lombar. Eita, pode ser alguma outra coisa. Acho que também incluiria aí perda de peso, né? Inexplicado. Com certeza. Fratura, o que vai me falar a favor dessa dor lombar ser um quadro de fratura vai ser uma história de osteoporose, um trauma recente. Isso vai me falar, eita, essa dor lombar pode ser uma fratura nesse paciente. Às vezes o paciente que tem muitos fatores de risco para osteoporose, né, usa corticoide durante muito tempo, Exato. Ou então Top. É mulher, idosa. Lembrando que homem também tem osteoporose, principalmente depois de 70 anos, tem indicação de rastreio a partir de 70 anos. Eu acho que às vezes a gente que é o não nosso tem... caso, né? Esse paciente 78, É verdade. Às vezes Exato. a gente não tem o diagnóstico da doença que pode levar ao sintoma, mas a gente tem todos os fatores, a gente tem que buscar os fatores de risco dessa doença. E a quarta gaveta que a gente está buscando coisas graves vai ser a compressão mecânica, né? Que aí eu vou ter alteração no exame físico compatível com isso, que é diminuição da força em membros inferiores, associado a uma disfunção esfincteriana urinária e fecal, podendo também ter alguma alteração de sensibilidade região perianal, né? em região perianal, isso. Dermatomos sacrais, no caso, né? Exato. E esse paciente não tinha nada. Aí acho legal que a gente tem
essa ideia que o Pedro falou, de a gente ter os 4 diagnósticos que eu tenho que... Não posso deixar de passar na minha dor lombar. Não chegou a dor lombar para mim, será que é um desses 4? Se eu escapar desses 4, alguma tranquilidade eu já tenho, né? Complementando o que o Pedro falou, a gente vai ter várias diretrizes, referências diferentes, vai ter ortopedista escrevendo sobre isso, vai ter infectologista escrevendo sobre isso, vai ter o pessoal da preventiva escrevendo sobre isso, E né? o clinicão? E o clinicão. Tentando pegar tudo isso, né? Então, o que você tem que fazer é tentar identificar nas diversas referências que você tem e juntar ele na sua cabeça para você ter ali acho que um algoritmo mental ali ou então pelo menos passar uma lista dos principais sinais de alarme. O que a Choosing Wisely fala é o paciente com história ou suspeita de câncer que tem perda de peso não explicada, febre, infecção recente ou qualquer alteração neurológica. Então, eles resumem nessas 5 indicações aí. Acho que é bom ter um grupinho assim já na cabeça, né? Em vez de ter tantos sinais e sintomas, ter só um grupo de 5 e tentar excluir. Mas você falou de tem vários diretrizes, né? Na verdade, tem uma revisão de 2016 que ele pega, se eu não me engano, 15 ou 16 diretrizes sobre dor lombar e tenta comparar elas. E aí ele achou mais de 46 red flags entre elas. Meu Deus. Não tem os red flags... Alguns red flags só tem uma, só tem outras, e nenhuma delas tem referência boa para esses red flags. Certo. Então, assim, não existe bons estudos sobre esses red flags. Até tem uma revisão do BMJ do ano passado, se eu não me engano, que ele comenta: a gente está usando esses red flags sem evidência nenhuma. Nenhum deles tem uma razão de verossimilhança positiva ou negativa, ou seja, nenhum deles pode me ajudar a excluir ou incluir nenhuma doença. O bom o suficiente para eu usar. É diferente da dor torácica, né? Dor torácica eu tenho coisas muito boas. Cefaleia eu tenho coisas mais ou menos. Dor lombar eu não tenho nada. Então, assim, eu não estou falando para não usar esses red flags, mas só lembrar que eles não estão guiados em evidência. A gente está, cada diretriz fala o seu. Então, a gente ainda não tem o suficiente para falar assim, esses sinais e sintomas são bons ou não. Relativizar, no caso, né? Exato, é só falar assim, o cara tem isso, então com certeza ele vai ter isso. Na verdade, esses sinais e sintomas não incluem muitas doenças. Então, vários pacientes que têm coisas benignas e têm algum desses red flags vão continuar tendo coisas benignas. A maioria dos pacientes, na verdade. Nenhuma desses sinais e sintomas são bons o suficientes para me incluir. É diferente de uma tropo, é diferente de uma cefaleia com sinais de alarme, etc. Eu acho que o que eles tentam fazer é tentar identificar sinais e sintomas que levam a gente a ter que pedir um exame de imagem. Então, eles fazem muito isso, né, as referências. Existem várias formas de tentar classificar dor lombar, para a gente tentar colocar cada tipo de dor lombar em uma caixinha e tentar ser mais específico para uma etiologia, e isso pode ficar até um pouco confuso. Mas olha a dificuldade, paciente acima de tantos anos, então quer dizer que todo paciente acima de 50 anos vou pedir imagem. E se a minha dúvida é de tal doença em vez da outra, eu já vou pedir uma ressonância, entendeu? É difícil. É por isso que eu gosto Perda de peso, quanto? Em quanto tempo? Tem definido? É difícil, entendeu? Eu acho bem difícil. Febre, tem outra doença associada? É só febre com aquilo? Tem muitos fatores de risco que são meio jogados. Eu concordo que a gente tem que usar alguma coisa para se estruturar, mas só lembrar que tem que relativizar. Mas eu acho que a gente pode concordar que quanto mais o paciente tiver sinais de alarme, maior a chance de ser algo mais grave, né? Então, se for somando esses sinais de alarme... Talvez. Mas esse paciente, ele tem um dos sinais de alarme mencionado, que é febre, certo? Perfeito. E aí, associando dor lombar com febre, a gente vai ter quadros infecciosos que podem justificar isso e vai ter quadros não infecciosos que podem justificar isso. Ô Pedro, acho que antes da gente até fazer essa divisão, tem que lembrar que pensar se a dor lombar é lombar ou ela é referida de algum outro local, né? Então, esse paciente, se tivesse... Porque vários quadros intraabdominais podem referir da região lombar. E provavelmente não vão ser desses que a gente vai comentar. Mas pensar em qualquer quadro inflamatório intraabdominal, pancreatite, diverticulite, endometrite, X. Vários são referidos na parte lombar ou na região posterior. Então, acho que a gente aqui vai falar dos pacientes que
provavelmente não tem essas etiologias e vou tentar fechar etiologias que tem apenas dor lombar e febre sem parte abdominal. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, mas eu acho que o paciente tem dor lombar e febre, assim, o que me faz pensar e raciocinar é o seguinte: febre, para mim, é um sintoma que demonstra que a dor lombar está tendo algum tipo de manifestação sistêmica. Legal. Então, talvez o que esteja ali na coluna esteja levando a manifestações sistêmicas ou alguma coisa fora da coluna que espalhou e foi para a coluna no sentido inverso. Então, eu acho que a gente tem que pensar na região intraabdominal, mas também pensar em locais mais distantes. E febre, para mim, vai ser um sinal que demonstra que tem uma inflamação. Então, tem um acometimento sistêmico. Essa dor lombar deve ter alguma relação com isso. Assim, eu imaginaria, então, dor lombar e febre. A primeira divisão que eu faria é essa dor lombar é referida ou não. Sendo referida, aí tem tantos diagnósticos diferenciais que talvez acho que não vale a pena a gente falar aqui. Agora, ela não sendo referida, acho que dá para pensar em infecciosas e das não infecciosas, malignidade, trombose autoimune, e talvez focar agora na parte infecciosa, né? Certo. Então, dentro de causas infecciosas que podem causar dor lombar, eu acho que as duas principais vai ser pielonefrite e espondilodicite / osteomielite, certo? Pielonefrite, a princípio, tem o sinal do Giordano clássico, geralmente também vai ter sintomas urinários associados, Sim. Coisa que o paciente não tem. Talvez até um quadro abdominal anterior, dor à palpação, etc. Já espondilodicite pode fazer esse quadro assim menos chamativo no exame físico. Sim. Espondilodicite é principalmente causada por bactéria, que é o Staphylo aureus, mas eu posso também ter espondilodicite por Mycobacteria tuberculose, fazendo um quadro mais arrastado, coisa que a princípio o nosso paciente não tem, é um quadro mais agudo dele, certo? Apesar de que todo quadro arrastado começou agudo, né? Essa é uma informação muito boa, né? Mas isso aí, só vou pensar nisso quando der 3 semanas, então tem que contar, o paciente volta, né? Porque também, como começou de uma maneira súbita, eu acho que não é tão sugestivo de ser tuberculose. Mas né? Alguém já pegou a primeira dose tuberculosa e falou que era IVAS. É verdade. Mas normalmente a dor lombar característica da tuberculose vai piorando aos poucos, né? Não começa subitamente, assim. E a região não é bem característica, né? O mal de Pote, ele acomete mais a região lombar alta, ali na transição para torácica mais baixa, então acomete mais ali. Acho que a localização não é tão específica para tuberculose. O que chama atenção para a espondilodicite é que é um quadro que um único sinal físico que pode nos ajudar às vezes é a percussão e a palpação da região da coluna, coisa que o paciente meio que tem. Parece ser mais paraespinhal do que espinhal mesmo, né? Que é o que a gente veria na espondilodicite. Lembrar que pode ser tanto infecção do próprio disco, infecção do osso, ou até complicar e fazer abscesso. Até esse abscesso pode até fazer algum quadro intratorácico ou intraabdominal, dependendo da altura dele, né? Existe um diagnóstico bom, então, já que você mencionou isso, Fred, que é o abscesso de pessoas. Top. Esse é um diagnóstico que pode ter só febre e dor lombar. É uma coisa que pode ser mais paraespinhal, que é como o paciente tem. Pode ser secundário ao processo de espondilodicite / osteomielite, como também pode ser primário. Ele pode abrir, principalmente em pacientes diabéticos, usuário de droga intravenosa, imunossuprimido, pode ter o abscesso de pessoas espontâneo. Legal. É um quadro que geralmente tende a ser um pouco mais arrastado, apesar que todo quadro arrastado um dia começa agudo. Mas uma coisa que pode mudar no exame físico e me ajudar a pensar é fazer o sinal do Pessoas. Legal. Que eu faço uma extensão da articulação do quadril e o paciente sente dor. Essa extensão eu posso fazer quando eu deito o paciente do lado contrário da dor dele, da topografia da dor dele, e eu puxo a perna para trás do paciente estendida. Dessa forma eu faço a extensão do quadril e o paciente pode sentir dor nessa manobra. E aí, João, ele teve isso? Aí é uma mitagem, né? Porra! Não foi feito, não temos registros se foi feito esse teste. Meu Deus. Eu acho que quando a gente tem uma infecção ou uma osteomielite, uma discite, um abscesso de pessoas, a gente tem que pensar que pode ter vindo de longe. Legal. Provavelmente uma via hematogênica, pode ser por contiguidade, então uma infecção ali próximo, como o Pedro falou, que se estendeu para aquela região, ou então
por inoculação por algum procedimento, né? Então, o paciente fez algum procedimento ali e infectou. Então, por isso que é importante saber se o paciente tem alguma lesão de cirurgia ortopédica, você está falando, Exato, por exemplo. Tá. Se o paciente tem história de ter feito algum procedimento, se é usuário de droga, se tem alguma lesão de pele, ele tem essa história aí de ter comido um peixe e tá com disfagia, na verdade, já há 4 meses, então não sei se ele engoliu alguma espinha de peixe que está causando alguma lesão local e que a bactéria está vindo dali. A bactéria pode vir do dente também, de uma infecção de dente. Mas aí, amigo, se esse caso for por causa de uma espinha de peixe, o João está expulso do TDC, sabe? Não, aí não tem desculpa, né? É porque essa bactéria está vindo de algum lugar, se for bactéria, né? Vocês estão pulando para a bactéria muito cedo, pessoal. Não, a gente está só no começo do quadro infeccioso, a gente já tem toda a parte não infecciosa para falar. Tá bom. É porque eu acho que assim, a gente está falando dos quadros infecciosos e vamos lá, organizar. Então, bactéria. Que bactéria que você acha que pode causar isso, né? Então, as bactérias mais comuns, né? Mais comum de todas, Staphylococcus aureus, mas também pode ser gram-negativo, pode ser streptococo, enterococo e as mais esquisitas, né? Que a gente já citou, tuberculose, que causa mal de Potker, como eu citei ali na região torácica baixa, lombar alta. O paciente normalmente tem um quadro mais arrastado, algumas semanas, meses, pode ter rigidez local e não necessariamente tem febre e perda de peso. Tem um outro quadro infeccioso que eu achei que você ia mencionar agora, Rafael, que é a brucelose. E aí, não, eu ia mencionar. Eu tava aqui, ó. E aí o João me apresentou o forró da brucelose. Você já viu isso daí? Não. Isso. Cara, tem uma banda chamada Forró da Brucelose, que é praticamente uma homenagem a essa doença, né? Exatamente. Essa doença, assim, ela é quase como tuberculose, é uma doença que ela se passa por muitas outras, né? Ela metastatiza, né? Exato. Então, às vezes é difícil você pegar ela, né? Pode vir como uma febre de origem determinada, pode vir como quadro, é bem relatado o quadro de osteomielite, espondilocite por brucelose. E às vezes a única pista que a brucelose pode dar é que tem o suor muito fedido. Você já ouviu essa, Fred? Cara, eu já ouvi. Eu lembro quando a gente quando brinca, sempre tem alguém que joga essa. Não, será que você já cheirou o paciente? Não, você vê se o suor tipo tá assim, fedido? numa discussão de febre de origem determinada, alguém vai perguntar, mas qual era o cheiro do suor? E também é importante que tem que ter história epidemiológica, né? A brucelose é transmitida por principalmente ovinos, ovelhas e às vezes até porcos. E está relacionado à ingestão de leite não pasteurizado. Às vezes ele tomou, um cara veio com uma lhama bebê e aí ele tomou uma parada, né? Mas a brucelose, ela tem aquele outro tipo de exposição, né? Tem a exposição ao leite não pasteurizado, etc. E a exposição ocupacional, né? Então, as pessoas que lidam com o abate, com abate, né? Com esses animais. Então, que faz parto de ovelha, de gado, etc., essas pessoas estão mais expostas, né? E então, a gente falando de infecção bacteriana, eu acho que no exame físico, o que ajudaria a gente a pensar que pode ser uma infecção que metastatiza, que vai para vários locais, seria uma hepatosplenomegalia, que ele não tem, né? Então, se tivesse hepatosplenomegalia, eu acho que eu pensaria mais, assim, de um quadro de osteomielite ou espondilodicite, que tinha origem de endocardite infecciosa, por exemplo, Staphylococcus aureus, ou então brucelose, também da hepatospleno. Só para fechar, existe relato de histoplasmose dando lesão vertebral. Eu ia falar de fungão, né? Fungão para imunossuprimido dá, né? Pra mim é que aí entra no mesmo balaio de doença que se faz por tudo, entendeu? A histoplasmose, meu amigo. Ah, não, mas se esse paciente fosse HIV, não controlado, etc., acho que esse é um diagnóstico bem ok. Uma infecção fúngica na região, acho que seria... Acho que a gente fechou bactéria e fungo, você pensa algum vírus pode fazer isso? Não pensaria. Indo para as causas agora não infecciosas, a gente tem algumas outras coisas que também podem fazer, porque nem tudo que é febre é infecção, né? Então, de causas não infecciosas, acho que malignidade é uma delas, só que para esse paciente difícil, né? Apesar da gente comentar isso de que todo quadro arrastado tem um primeiro episódio, acho que para ele seria mais difícil. Mas alguns cânceres são
são famosos por fazer febre, né? Então, dois deles, assim, que talvez entrem no nosso quadro, o principal deles talvez fosse o carcinoma de células renais. Então, o carcinoma de células renais faz febre, até 30% dos pacientes, 30% dos pacientes faz febre e poderia dar uma dor localizada nessa região. Então, acho que seria uma das possibilidades. Do carcinoma de células renais, o terceiro sintoma de importância seria hematúria, que eu acho, se eu não me engano, o paciente não tem, né, João? Não tem. Eu acho que quando eu penso em neoplasia causando febre e dor lombar, primeiro eu penso assim, qual neoplasia que pode dar dor lombar por causar alguma fratura, por dar alguma metástase? Eu pensei em neoplasias que vão para osso, então próstata, mama, rim. Próstata e mama não dá febre, né? Não é comum. E quais causas de neoplasia que dão febre? As principais são linfoma, leucemia, o carcinoma de células renais que vocês falaram e qualquer metástase ou mesmo câncer no fígado. E um dos que é mais comum também de causar febre é o mixoma atrial. Essa aí eu aprendi com o Dr. Igor Petrobon, que já veio aqui no derrame pleural com lesão renal e está no UpToDate. E aí eu tentei juntar essas duas coisas ali e cheguei só no carcinoma de células claras, que pode acometer osso e dar febre. Você falou de câncer que vai para osso, né, Rafa? E o mieloma? O mieloma gosta de ir para osso, né? Quando vem um paciente com dor lombar e eu tô pensando em alguma coisa relacionada à neoplasia, mieloma múltiplo grita, né? Eu já vou buscar as outras alterações, anemia, disfunção renal, hipercalcemia, mas o problema de mieloma múltiplo é que o UpToDate ele traz que 0,7% só dos pacientes de mieloma múltiplo, 0,7% é que faz febre. Não é uma neoplasia que gosta de fazer febre. Apesar de ter uma disfunção do sistema imune, isso por si só já pode fazer uma outra infecção em outro canto que pode dar febre, pela neoplasia não é comum. Mas eu não duvidaria de um linfomão intraabdominal que dá essa dor referida e dá essa febre, não duvidaria. Amigo, duvidar de ser linfoma... Linfoma não tem como duvidar. Né? Linfoma tem que respeitar. Errou, né? Errou. Não, se você for escrever assim, linfoma, dor lombar e febre, vai ter lá, relatos de caso, começou com dor lombar e febre. Não ajudou, Fred. Não ajudou. Eu tô adorando ver vocês, viu? Então, aí, além de malignidade, tem outras causas que a gente pode pensar. Certo. Causas autoimunes, acho que talvez fosse nossa próxima. E aí algumas doenças que cursam com sacroileite ou com ileite podem entrar no nosso diferencial. Então, espôndilo, por exemplo, poderia ser... Ileite ou iliite? Putz... Porque é o iliite, não é ileite, tá certo. Boa. Sacroileite. Porque é do ilho. Isso. Não, então, de sacroileite, então, acho que o espôndilo poderia ser um diagnóstico diferencial para ele, talvez procurasse no exame físico outros sinais, e talvez fosse uma das indicações de imagem, que depois talvez a gente comente. Outra doença que pode dar sacroileite, lúpus sempre pode dar tudo, a gente tem essa noção, né? Então não duvidaria de ter a apresentação inicial de lúpus com sacroileite e febre, mas um cara de 78 anos eu acho muito difícil. Amigo, então você jogou no diagnóstico diferencial linfoma e lúpus. Você jogar no TB, você quer que eu faça o quê? TB é muito mais esquecido, tem até nome, mal de pote. Os super trunfos da clínica médica. Dragão branco de olhos azuis. Mas o caso dele, se eu não... Aí tem que puxar, mas esse paciente tinha gota, né? Quando tinha essa gota de eles vão se agarrar nessa gota. Eu vou falar que assim, ó, quando ele falou gota, eu peguei o celular, olhei rapidinho no UpToDate, gota e coluna. E tem, né? Tem registro cara, de... Eu lembro disso, vagamente, de ter registro de crise de gota da coluna. Então, esse é outro diferencial de autoimune que a gente pode pensar. Um flare de gota dele na coluna. Ele tinha sinais de tofo gotoso, assim? Não tinha nada. A princípio, pro quadro de gota chegar até na coluna, é uma gota que tá no paciente há um tempo, né? Já brincou... Um gotão. É um gotão. Já brincou que tinha que brincar nos membros inferiores, agora tá distribuindo na coluna, certo? Então, paciente sem nenhum outro sinal, eu acho assim, é importante ressaltar, mas não parece. Eu acho que era mais uma gotinha do que um gotão. Pronto. E só que no exame físico, aí não sei se você chegou a comentar, mas ele tinha algum sinal de sacroileite, então? Não, aparentemente não. Beleza. Mas antes de falar da espondilite anquilosante, eu acho que tem que lembrar da dor lombar inflamatória, né? Que ele não tem critério para ter dor lombar inflamatória a princípio. Vamos lá. Idade menor que 40 anos, assim, paciente jovem, certo. Ele tem 78. Melhora com atividade física, e aí, melhora ou não melhora? Ele não sabia dizer que tinha sido muito agudo, ele veio no dia da dor. E que não melhora com repouso.
e que tem início insidioso. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante aí, que o início insidioso faz a gente pensar numa dor lombar inflamatória, lembrar das espondiloartropatias, aí espondilite anquilosante, essas causas de sacroiliite. Lembrando que das espondiloartropatias tem algumas outras doenças que podem dar, pode ser acometimento por conta de psoríase, que dá artropatia também, doença inflamatória intestinal, enteropática. Eu já ouvi falar até que doença de Whipple pode dar isso na coluna. Vocês estão indo bem, pessoal. Eu não pensaria, assim, em primeiro lugar, numa reumatológica, numa autoimune para ele, não. Então a gente já falou causas infecciosas, já falou de malignidade, já falou de causas autoimunes. Acho que uma outra que dá para ressaltar, e aí eu não sei o que vocês acharam na pesquisa de vocês, é que alguns quadros de trombose podem dar esse tipo de sinal e sintoma. Então, principalmente trombose ou infarto renal. Então, o infarto renal pode dar dor lombar e febre. É um quadro de dor súbita, aguda, num paciente que tem FA, é um arteriopata. Acho que esse é até o diagnóstico que talvez fique longe, mas para ele começa a ficar mais importante. Que nem o Rafa falou que autoimune para ele talvez fique longe, malignidade, difícil também. Talvez um quadro de trombose, e aí não só renal, talvez outras estruturas daquele local, mas o que eu cheguei a ver mais era renal, pode ajudar no diagnóstico dele. Esse diagnóstico é bom porque a queixa dele não é bem na região espinhal, né? É uma coisa mais um pouquinho lateralizada, Isso. Né? Especialmente no paciente que tem síndrome nefrótica, né? Que pode fazer esses quadros de trombose. Eu pensei que você ia me perguntar se tinha examinado o testículo dele, né? Porque você pode ter varicocele súbita à esquerda no quadro de trombose da veia renal esquerda, porque a veia testicular dele é para a veia renal esquerda, né? E os quadros de infarto renal podem ser por embolia arterial mesmo, né? Também, no caso dele, talvez. Então, passando a régua assim nas causas que a gente levantou, a gente está falando de causas de dor lombar associada à febre, causas infecciosas, a gente mencionou pielonefrite, espondilodicite / osteomielite e falamos de abscesso de pessoas. E das causas não infecciosas a gente falou de malignidade, que aí a gente mencionou tanto o carcinoma de células claras renais, quanto linfoma ou alguma outra metástase podendo causar, certo? Roubando aí linfoma, né? E aí das causas autoimunes, a gente falou que não parece o quadro do paciente, foi um quadro muito súbito, não é a epidemiologia, mas para mencionar que às vezes pode aparecer com dor lombar e febre ser um diagnóstico primário, certo? Certo. E por último, uma causa vascular causando, que é uma trombose em alguma região, por exemplo, uma trombose renal, que o fato dele ter fibrilação atrial me fala a favor disso, então e aí sim a epidemiologia para isso é importante, também podendo causar esses sintomas. Fechado? E essas a gente só comentou no começo, mas vários quadros intraabdominais que talvez para ele não seja importante agora, mas pancreatite, policistite, até prostatite podem dar quadros referidos nessa região. Que vamos lá, né? Diverticulite. Até dengue pode dar febre com dor lombar, né? Cara, eu vou, assim, abrindo o relato, a minha dengue foi com dor lombar. Opa, não quis jogar aqui, mas quase pensei espondilodicite. Mas assim, e aí? Levantamos essas hipóteses, o que vocês querem? Isso. Então, assim, um paciente que tem dor lombar, que tem um red flag sick, mas que a gente está pensando que talvez seja uma causa infecciosa, né? Certo. Então, num paciente, o que eu vi, não sei o que vocês viram disso, né? Tem um guideline de rádio, que é o que é apropriado de imagem para fazer em cada suspeita diagnóstica. Então tem um específico de dor lombar, que ele comenta assim: se eu estou suspeitando de fratura apenas, então o paciente com osteoporose, uso de imunossupressor que caiu. Eu posso tentar inicialmente fazer um raio-x e depois evoluir para uma imagem melhor. Agora, se eu estou pensando em infecção, o ideal é fazer uma ressonância. Então ele comenta que a ressonância é o principal exame. Perfeito. Se eu estou pensando em neoplasia, essa ressonância ideal seja com contraste. E caso eu não tenha ressonância disponível, fazer uma tomografia com contraste de coluna lombar. Então eu ficaria com essas principais imagens, ou ressonância. Se eu não tivesse ressonância disponível, eu faria uma TC nesse paciente por enquanto. Estou fechado contigo, Fred. Acho que ressonância, se eu não tiver ressonância, uma tomografia. E vou pedir uns exames laboratoriais, né? Aí sim. Um O que você acha de hemograma. exame laboratorial aí? Acho que um hemograma não vai fazer, vai me ajudar. Hemograma e create. Tranquilo, né? Tranquilo. PCR VHS. Top. Top, né? Algum mais importante aí? Talvez VHS? Parece que os VHS acima de 100 falar a favor de osteomielite nesse quadro, né? Que é um marcador bem importante. A gente utiliza até como marcador de resposta ao tratamento, VHS PCR para osteomielite. Alguma outra coisa vocês querem pedir?
Só citando sobre a ressonância e tomografia, né? Acho que a tomografia com contraste ajuda muito, viu? Eu sei que a primeira opção é ressonância, mas esse é um quadro que na minha cabeça é urgente. Então, se a ressonância vai sair só amanhã, ou então daqui a 2 dias, ou tem que transferir o paciente para a ressonância, isso acontece muito no SUS, para mim, eu acho que a tomografia ia ajudar muito aqui, talvez até fechar. E talvez pensar em fazer a tomo, caso fique em dúvida na tomo, aí tenta esse caminho mais complicado da ressonância, né? Sim, sim. Agora a dúvida é assim, a gente está pensando em uma infecção. A gente já pediu alguns exames laboratoriais, eu estou vendo que aqui a gente não pediu nada de barriga, sendo que a gente comentou que talvez esse paciente tivesse alguma dor referida, não pediu TJ, GP, FH-GT, amilase, bilirrubina, beleza. Mas o que eu estou pensando esse paciente está com suspeita que ele tem uma infecção na coluna, não é para começar antibiótico? Eu acho que assim, eu acho que tem que solicitar hemocultura para esse paciente. Boa. Acho que não pode deixar de solicitar, porque como eu falei, né, se for uma infecção ali, tá vindo à distância, então deve estar no sangue, a hemocultura pega. Acho que não pode deixar de pedir. Os outros exames acho que viriam depois, talvez, da tomografia, né? Mais específicos. Por exemplo, se você quiser pedir um ecocardiograma, a partir de uma suspeita de ser uma espondilodicite por conta de infecção, por exemplo, Staphylococcus aureus ou uma bactéria dando endocardite, eu me aprofundaria mais depois do exame de imagem da coluna. Pensando em osteomielite também, eu consigo ter um tempo, né? Eu posso ter um tempo para fazer o antibiótico até fechar esse diagnóstico, certo? O que eu queria comentar é isso, porque na verdade às vezes pensei, eu acho que é a infecção da coluna, já vou começar antibiótico, e a ideia de começar antibiótico em suspeita muito importante de osteomielite, eu já vi referências que falam só 2 cenários. Um que o paciente está francamente séptico, ou num paciente que tem algum comprometimento neurológico. Nesses 2 pacientes, talvez eu começasse um antibiótico empírico inicialmente, esperaria a cultura para ver. Certo. Agora, nesse paciente, eu não sei se eu já pediria a cultura dele agora. Eu acho que cultura talvez fosse uma coisa interessante para ele, mas eu não sei se seria a minha primeira coisa. Talvez eu esperasse a tomorressonância para pedir, mas também não julgo quem pede agora. Acho que talvez eu esperasse um pouquinho para pedir, não sei. Então eu estou pensando. Eu pediria porque ele é um paciente... talvez a gente possa pedir, além do hemograma, todos os outros exames ali do SOFA, né? Então pedir bilirrubina também, talvez até uma gasometria para ver como que tá o lactato. Ele é um paciente ali que está taquicárdico, está taquipneico, talvez ele preencha ali o CIRS, vamos guardar o hemograma, não preenche o Quick-SOFA, mas talvez ele esteja abrindo uma sepse. Lembrando que o Quick-SOFA não é tão sensível assim para sepse, o CIRS e ele pode acabar preenchendo o critério. Acho que para fechar, para a gente ir logo pro que veio nos exames, que eu estou muito curioso, lembrar que a gente pensou em pielonefrite, então a gente vai solicitar um exame de urina também, certo? E lembrar que ele é um paciente FA, usando varfarina, a gente está pensando em trombose, acho que vale a pena também um coagulograma para ver como é que ele está nessa situação. Além disso, eu pediria um DHL, porque nesses quadros de infarto ou de trombose de órgãos sólidos, normalmente o DHL começa a ter um aumento muito importante que a gente normalmente não veria na inflamação. Então, um aumento muito maior do que você imaginaria. Então, acho que o DHL talvez entrasse aí. Fechou. Beleza, galera. Vocês mandaram bem aí, gostei de ficar aqui de espectador de vocês. Na real, o João deu uma cochilada e voltou agora. Exatamente. Mas, olha, o que a gente tem desses primeiros exames? O hemograma veio com a anemia HB de 9.9, microcítica e hipocrômica, VCM de 76, com HCM de 23, um CHCM de 30. Leuco de 9.020, com neutrófilos de 7.800, o restante do diferencial normal. Plaquetas de 164.000, tá? O ácido úrico é 4.4. Foi pedido esse barrigograma aí que o Fred falou, FA, TJ, TGP, gama GT, tudo normal. Certo. E a gente tem um glicose de 173, ele é diabético, um VHS de 85 e um PCR de 345. Amigo. Com um sódio de 138 e um potássio de 4.2. Foi pedido urina 1, que veio normal. O que aconteceu? O paciente não foi chamado, não foi achado no pronto-socorro nesse momento. Certo. Com esses novos exames, pessoal, o que muda para vocês? Alguma coisa?
Com esses exames, mostra que é um paciente bem inflamado, né? Um VHS e um PCR bem alto. Aquela parte da dor referida que o Fred mencionou no começo, a princípio, não parece, então, né? Então a gente parece mais um quadro de dor local. E uma urina não normal, associado a um Giordano negativo, sem sintomas de infecção urinária, a probabilidade de pielonefrite já está bem para baixo, certo? E eu ainda quero meu exame de imagem. Eu não esqueci de falar qual? Creatinina, hein? Era 1.2. Temos a basal? Não. Assim, o que me chama a atenção desse exame é esse HB de 9.9, né, com VCM de 76. Nesse paciente, então, um HB baixo com VCM baixo, a gente até já comentou no podcast de anemia, mas até que se prove o contrário, esse paciente tem anemia ferropriva. Eu acho que a gente vai pesquisar esse dado na internação, caso interne ele ou até ambulatorialmente, mas a ideia é porque toda anemia não é um diagnóstico por si só, né? Ele sempre tem alguma coisa que está causando essa anemia. Então, a gente começa a montar coisas para ele. Se ele tem essa anemia, a chance dele ter uma neoplasia gastrointestinal aumenta. Ele já tem um quadro de disfagia prévia que o João falou. Normalmente, os pacientes referem que engasgaram com alguma coisa, mas na verdade esse é o momento que eles percebem a disfagia deles, né? Então, não necessariamente foi o osso de peixe que fez ele ficar com aquele incômodo, mas foi ali que ele começou a perceber, porque a disfagia passou do tempo que o corpo consegue compensar a disfagia, entende? Então, esse raciocínio é bem bom. Então eu acho que com essa disfagia e essa anemia, será que esse paciente já não tem uma coisa predisponente? E aí essa febre é secundária, alguma complicação disso? Só estou jogando bem por cima. Com esse PCR de 345, um quadro infeccioso começa a ficar muito mais importante. Tem estudo com PCR mostrando que PCR aumenta em neoplasia, aumenta em autoimune. Acima de 350, a princípio, é muito mais sugestivo de doença infecciosa. São estudos pequenos, mas 345 me chama muito a atenção para a infecção. Então, será que é uma anel e alguma complicação dessa anel facilitou a infecção? Estou pensando aí. E vocês falaram de causas neoplásicas e infecciosas. Alguma causa inflamatória aí para juntar essa anemia possivelmente ferropriva com essa dor lombar? Alguns pacientes que abrem doença inflamatória intestinal mais tardiamente, né? Então, a gente tem 2 picos no paciente que é mais jovem, né? Aí me corrijam se eu estiver enganado, em torno de 20 a 30 anos, né? E aí tem o segundo pico que é depois de 60, 70 anos. Né? Então, a gente já comentou aqui das espondiloartropatias e algumas que são espondiloartropatias enteropáticas, então são pacientes que têm doença inflamatória intestinal e tem uma manifestação extraintestinal ali que é articular, né? Não, e a própria doença de Crohn pode fistulizar para o reto peritônio fazendo uma dor lombar local, sabe? Não necessariamente, então uma manifestação direta da doença de Crohn, né? Mas ele não tem história de diarreia, né? Não tem. Vamos seguir no caso, né? E aí ele volta ao hospital à noite, porque ele parou de mexer a perna subitamente. E aí ele volta ao hospital nesse cenário, tá? Nessa volta ao hospital, ele é reexaminado. Certo. E o que tem de diferente nesse exame físico é uma força grau 0 proximal no membro inferior direito e grau 4 distal. Ele também tem uma hipoestesia tátil e dolorosa na parte lateral da perna direita. Além disso, no restante do exame físico neurológico, no membro superior direito, ele tem uma força grau 4, certo? De exame neurológico, é isso que a gente tem de novidade. Ele está com frequência cardíaca contínua alta, como ele estava, em torno de 120 agora, mas os outros sinais vitais todos normais. Fundo de olho foi feito, normal. Fundo de olho era uma boa, a gente esqueceu, né? E cadê a toma, maldita da toma aí? Cara, o cara tá enrolando pra dar essa toma. Eu vou dar já, mas fala do que rolou. Beleza, então esse paciente teve essa alteração neurológica súbita e assim, quando alguém passa um caso, você começa a ver que ele às vezes dá realce em algumas coisas que talvez sejam importantes. Então, não sei se vocês perceberam, o João falou assim, ó, ele continua com essa taquicardia, que agora tá 120, sei lá. Então, assim, é um paciente que já tem histórico de FA, certo. Ele estava com uma frequência de 120, certo. Será que isso não é uma FA? Já tá a resposta, e ele não embolizou, a gente não sabe o INR dele, será que ele estava anticoagulado na faixa, embolizou para a cabeça e esse cara VCzou agora? Você tá querendo me desvendar ou desvendar o caso? Não, a gente joga os dois, a gente joga o jogo e o jogador. Tá bom. Olha só, aí, cara. O cara veio com essa pronta de não, casa. Essa pra mim tinha que ser o título do
episódio, tá? O jogo e o jogador. Então, assim, eu tô pensando que esse cara fez, a gente não pediu eletro, mas assim, o cara já tem FA, a gente não tem o RNI, que ele não passou pra gente, deve estar fora da faixa, ele embolizou agora e é isso. E o que chama atenção, né, Fred, para essa questão de embolização, é que não topografa a lesão dele, né? Tá. Ele tem lesão que parece radicular em membro inferior direito, que tem um comprometimento de dor lombar, com diminuição de força, com hipoestesia. Aí ele me joga um braço direito também junto. Estranho, né? Muito caprichoso. Então, né? eu acho que a ideia de embolização é uma ideia boa. Isso é legal que o Pedro falou, né? Você pensa, dor lombar com a perna sem mexer, putz, será que não é um quadro radículo-lombosacral, né? Mas aí esse braço fica estranho, né? Fica estranho, né? Mas acho que falta encaixar a febre aí, talvez. Vou dar algumas coisas... E agora a gente vai querer uma tomo de crânio, né? Junto. Com certeza. Se vai tomografar a lombar, já tomografa o crânio. Tá bom. Mesma coisa a ressonância. Pronto. Vocês estão querendo coisa demais. Eu vou dar agora o que vocês pediram até agora, tá? Foi feita a tomo e só tinha alterações degenerativas e tudo mais. E a rádio falou para complementar com ressonância. Ah, obrigado, hein? Tá? Não ajudou. O INR estava 8 e o eletro foi feito e era um FA mesmo, como ele já tinha antes, tá? Foi feito ressonância nesse caso. A gente ainda não tem um laudo nesse momento. Foi discutido lá com a radiologia. Mas a princípio a ressonância, só alterações degenerativas também, certo? E isso aqui é a tomo de crânio, né, Frederico Amorim? Então ele sangrou a cabeça, né? Ao A contrário. tomo de crânio dele, peraí que eu tô aqui nos alfarrábios. O que tem de positivo tem uma hipoatenuação, certo? Na coroa radiada à esquerda. E aí, pessoal? A cara que todo mundo fez ouvindo esse finalzinho do João foi muito boa. Eu acho que o diagnóstico é dor. Ó, a gente tem novos exames, tá? O que tem de diferente agora é que a creatina era 1.2, tá 1.7. Tá. Foi pedido um monte de sorologia, todas aí negativas para doenças infecciosas, e é o que a gente tem até agora. Então, pessoal, acho que a gente começa a tentar achar outros motivos para essa dor. Achei isso deu uma incomodada, né? Não sei se incomodou vocês. Todo mundo aqui estava apostando em infecção da região, ou até alguns quadros mais diferentes. Então, assim, talvez dor referida comece a ficar mais importante para esse caso agora. Não sei o que vocês pensaram. Com a ressonância normal, a ressonância feita com contraste? Foi feita com contraste, né? Então, com ressonância normal, a sensibilidade da ressonância, a princípio, é muito boa, né? Então, para assim, espondilodicite, né? para os causas infecciosas que a gente estava pensando, pelo menos até para malignidade. Isso. Eu não sei se durante a tomografia foi avaliado o abdômen, que é uma coisa que a gente tinha comentado, apesar dos exames que o João falou estarem normais, mas eu não sei se foi avaliado o abdômen, e eu não sei se já quanto tempo a gente está daquela cultura, porque eu acho que aquela cultura ficou mais legal agora. Tá rolando. Então, assim, agora é um paciente que teve uma alteração neurológica súbita, com imagem em ressonância, e teve uma piora da função renal. Então, assim, como a RNI dele estava acima da faixa, aquela ideia, talvez, de ter um êmbolo, pelo menos um coágulo subindo, eu acho mais difícil. Agora, um êmbolo do coração por infecção, não acho absurdo. Então, é um paciente que está com PCR alto, tem essa imagem no crânio, e tem essa dor lombar. Será que essa dor lombar, na verdade, não é uma embolização que foi para o fígado? Será que não é uma embolização assim? Eu não acho que... Acho que agora talvez a endocardite tenha ficado mais importante para mim. Dor lombar, talvez a espondilodicite menos, mas a endocardite acho que ficou um pouquinho mais. Eu também estava nessa hipótese de dor lombar aí. Estava pedindo um eco antes, mas não foi feito ainda. Eu acho que esse eco fica mais importante agora. Né? Porque agora cresce a ideia que o Rafael tinha falado lá atrás de algo em outro local, levando para a coluna, do que algo que sai da coluna, né? Porque a princípio, se fosse sair da coluna uma espondilodicite, um abscesso de pessoas, era para a gente ter visto agora, né? E só assim, lembrando que esse paciente, a gente está tratando a dor lombar como sintoma guia até agora. Será que ela não é um ruído, na verdade? Exato. E a gente está dando muita importância para ela, sendo que talvez ela esteja aí para nos confundir. Acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, já que a ressonância veio zerada. Então, quais seriam os próximos passos? A cultura, se não tivesse sido pedida, acho que agora é um bom horário de pedir, mas acho que o Rafa já tinha pedido, foi bom.
Agora uma investigação abdominal e do coração. Acho que eu pensaria nessas duas coisas agora. Concordo. Eu concordo com o Fred de que é abdômen e o coração, então mais pro coração. Então vocês querem um eco? Quero. Você vai falar que é normal, né? Droga. Tá bom. Olha, então, esse paciente, o que aconteceu? Ele rebaixou, tá? O Glasgow dele foi para 12. Tá. Certo. E aí mandaram ele para a sala de emergência. Aham. E foi coletada a cultura que vocês quiseram, mas a gente não teve mais elucidação nesse dia de qual era o problema que esse paciente estava tendo. Tá. Ele fica na sala de emergência. No dia seguinte, a gente tem exames novos, a creatina foi para 2,5, Tá. o PCR foi para 590 e desviou até meta. Tem uma B12 de 1.400. Opa. Tá? Foi feito o eco que vocês pediram e o ecocardiograma transtorácico não mostrou nenhuma alteração digna de nota. Tá com fração de ejeção normal, os outros parâmetros todos normais. Vocês querem alguma coisa a mais agora? Assim, ele ainda vai precisar de um transesofágico, isso talvez fique óbvio. Com o PCR de 500, para mim a dúvida de infecção já não tem mais, agora é só onde está essa infecção. Então, se eu não achei no eco, eu vou procurar no resto do corpo dele inteiro. Exato. Tá Lembrar que tem uma questão que o tempo do transesofágico, né? Sim. Idealmente, esse transesofágico tem que ser feito ali pelo 5º, 7º dia de manifestação de sintomas, que aí aumenta a minha chance de pegar uma vegetação visível, que vai ser mais ou menos o tempo da cultura ficar pronta, né? Onde as minhas pistas para endocardite vão crescer. Eu acho que agora a tomografia de abdômen talvez seja o próximo exame. Você discorda? Não, eu acho que é isso e talvez eu já tomografaria mais coisa, talvez para procurar outros focos. Eu não sei se eu tomografaria tórax junto, eu ficaria nessa dúvida. Talvez tomografar tórax e abdômen junto para ver se eu acho alguma coisa. Algum foco para essa infecção dele. Não achei até agora. Não é urina, pulmão ele não tinha quadro nenhum, pele ele não tinha nada a princípio. Não, esse, já que você falou de pele, esse é o momento que você reexamina o paciente. Sim, com recoleta a história, vê se deixou passar algo que não foi falado, né? Olha a unha, né? E ainda mais como ele tem essa história de disfagia prévia, talvez essa toma estendendo para tórax ajude mais alguma coisa. Nesse caso a gente não falou de conduto, mas esse cara deve ter recebido antibiótico empírico com coleta de culturas e tratado como sepse agora, né? Então, foi tomografado tudo e não revelou nada. Ele vai para UTI, entra em insuficiência respiratória entubado. Tá. Certo? Foi solicitado o eco transesofágico. E aí, eu lembro bem, na manhã do eco transesofágico, aquela cultura que vocês pediram começou a crescer cocos gram-positivos, certo? Mas ainda sem diferenciação. Certo. O eco transesofágico foi feito, que mostrou massas hiperecogênicas móveis aderidas à face atrial do folheto posterior da válvula mitral, uma medindo 3 mm de espessura e 9 mm de comprimento e outra de aspecto filamentar com 17 mm de comprimento, compatíveis com vegetação endocárdica. A cultura, que foi por mal de Toff, que é um método avançado de detecção de bactérias, e a cultura revelou um Streptococcus dysgalacti, que eu não conhecia essa fera. Meu Deus. Certo? É um novo Pokémon. Um Pokémon. Quem é esse Pokémon? É um Pokémon diferente, mas que não está naquela lista dos germes mais típicos de endocardite. Certo. Cresceu nas duas hemoculturas, sensível a tudo, inclusive a ceftriaxone. Pensando em endocardite, que vocês ressaltaram muito bem, o paciente então tinha um critério maior, que é o critério do eco, e tinha 3 menores. Febre, a embolização, que é um evento vascular, que foi para o cérebro, e tinha um critério microbiológico que não fechava o maior. Um maior, 3 menores, endocardite. Eu acho que aí entra aquela questão que o Fred acho que comentou, né? Que tem uma anemia microcítica, provavelmente estava sangrando de algum lugar e que a gente tinha que procurar a lesão. O único lugar que a gente não foi o intestino, a gente não fez a colonoscopia, que até nesse contexto do paciente grave é um negócio inviável. Eu já tinha uma endoscopia normal, acho que talvez o foco, não sei dizer se o Streptococcus dysgalacti pode ter alguma relação com tumor de trato gastrointestinal, mas eu acredito que se fosse o galolíticos do grupo Bovis,
Teria. Agora, eu sinceramente não sei se tem relação. Estudaria sobre isso. Acho legal que você falou, Rafa, porque ele, a princípio não tinha nenhum fator de risco prévio local para endocardite. Não tinha troca valvar, não tinha nenhuma alteração valvar prévia. Então a ideia é que ele fez alguma bacteremia e a partir dessa bacteremia ele fez endocardite. Será que essa bacteremia não veio do anel intestinal que ele está perdendo, que é isso que você comentou? Ou será que não veio daquele peixe? Da espinha do peixe. E aí, pessoal, então, arredondando esse caso, a gente ficou muito encasquetado, eu lembro, com a espinha do peixe, sabe? A gente fez várias endoscopias, mas enfim, a gente não achou nada. Infelizmente, o paciente não teve um desfecho feliz nesse caso, passou mais do que de 90 dias internado, vindo a falecer então depois desse período. Importante mencionar que então ele fechava a endocardite por ter um critério maior e 3 menores. Eu também posso fechar a endocardite com 2 maiores ou com 5 menores, né? Esse caso mostra como a endocardite é um diagnóstico difícil, né? E que pode se manifestar de milhares de maneiras diferentes. E uma coisa importante que eu acho que os meninos sentiram na pele aqui durante o caso é a ansiedade que está envolvida em qualquer paciente novo que você vê, né? Nunca você sabe o que é, e à medida que o caso vai se desenrolando e você continua sem saber, isso vai aumentando a atenção do médico. Mas você tem que resistir à tensão de pular direto para um diagnóstico, fazendo um fechamento prematuro, que é um viés cognitivo que pode ser muito danoso. Então, você mantendo o diagnóstico sindrômico, que é como eles fizeram, raciocinando em cima da síndrome, que era uma dor lombar com febre, e representando o problema de maneira evolutiva, especialmente na hora que apareceram novas informações, que foi o AVC que o paciente teve, as coisas começaram a se encaixar e fazer sentido. Então, esse exercício de se trabalhar e controlar a sua ansiedade para dar o diagnóstico precocemente é importantíssimo para o médico evitar o fechamento prematuro. E eu acho que é importante ressaltar também a quantidade de informação que um exame negativo consegue trazer, né? A gente estava esperando muita coisa do exame da coluna que não nos trouxe nada, né? Então, assim, olha a quantidade de coisa que me exclui e me faz pensar totalmente o outro lado, buscar outro foco que um exame negativo nos dá, verdade. Né? Com relação à ressonância, Pedro, então, isso foi uma coisa que a gente ficou bem encucado. E o que a gente pensou que podia justificar? Esse exame foi feito muito precoce, então talvez ainda não deu tempo de ter alterações na ressonância, a gente acabou inferindo que ele tinha uma espondilodicite no contexto de uma endocardite aí. Caso difícil, hein? Difícil. Todo mundo com cara de bunda aqui. É difícil. Mas o Rafael falou lá no começo, né? Infecções que estão em outro local, que pode dar na coluna, né? Isso. Ele é praticamente um vidente, assim, na hora que ele mandou eu achei muito interessante esse raciocínio, né? Será que é uma coisa da coluna que está fazendo sintomas sistêmicos ou é uma coisa sistêmica que foi para a coluna? E aí uma dica que começa lá na história. Começou tudo na febre, lembra? Febre, aí passa 2 dias sem febre do nada, dor lombar. Então, talvez era uma dica que te jogava para uma coisa que começou fora e depois foi para a coluna. É verdade, um caso difícil, né? E que pena que não evoluiu bem. Eu acho que seria difícil qualquer cenário, qualquer lugar, hospital público, particular. Eu acho que Estados Unidos, Europa, Brasil, então seria difícil qualquer lugar. Mas acho que é isso, né, pessoal? Uma dor lombar que rebaixou e era tudo endocardite. Quem diria? E respondendo então o desafio, né? Boa. Que na verdade a gente fez um desafio e a gente aqui acabou aprendendo, né, Pedro? Mas esse é o objetivo do podcast. Então, a gente queria trabalhar com esse desafio aquele ponto de que o uso de bloqueadores neuromusculares despolarizantes podem precipitar a hipercalemia, né? E a gente pegou, não vamos falar alguma doença neuromuscular aí, que isso aí vai causar hipercalemia, fazer um desafio sobre isso. Beleza. Aí não, vai fazer miastenia graves. Sendo que aí a gente foi ver, e acabou que uma das pessoas que responderam o desafio acabou nos ensinando, o Matheus Franco, né? A gente foi ver e tem exatamente assim escrito. Perceba que na miastenia graves você pode usar tranquilo, inclusive você tem resistência ao bloqueador, né? Então é isso, a gente queria trabalhar que o bloqueador neuromuscular despolarizante, a succinil, pode induzir hipercalemia, existem algumas contraindicações, grandes queimadas, lesões por esmagamento, doenças neuromusculares, mas especificamente o paciente do desafio, o paciente da miastenia graves, você pode usar tranquilo, tá? Matheus Franco jogou essa daí. Quem mais respondeu o desafio também foi o Matheus Guerreiro, nosso amigo aqui de São Paulo, o
Matheus Moura, que sempre manda um feedback bacana lá de BH, né, Matheus aí. E o Arquimago da Insulina, verdade, né? É verdade. O Ronaldo Wieselberg, devo ter errado a pronúncia aí, mas também mandou uma resposta aí pra gente, beleza? E alguém tem algum desafio pro próximo podcast? Então, pensando em endocardite, né? Qual que seria o tipo de endocardite associado a pessoas que fazem parto de ruminantes? Não. Frederico Amorim Eu vou embora. e a sua brisa bizarra, né? Parto de ruminantes. Google, o que é ruminantes? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Lembrando que qualquer dúvida, manda pra gente no @tadclinicagem, certo? No Instagram ou no nosso e-mail, tadclinicagem@gmail.com. Fechou. É isso aí. Valeu. Testando o microfone. Testando. Acho que você tá falando baixo, Fred. Vocês tá sempre fazendo acham que eu tô barulho falando aí. baixo, mas eu tô bem. Eu acho que antes da gente comprar... Rafa, fala acho que mais antes alto. da Eu gente tenho falado baixo, né? É, ultimamente. fala mais Você alto. tem falado baixo ultimamente. Ó. O feitiço voltou contra o feiticeiro. Ó, tem que falar, eu acho que... Vai, Eu vou falar nesse tom aqui, gente, tá bom? fale nesse tom. Um, dois, três. Eu vou falar Dor nesse tom. lombar. Dor, lombar, oi, som. Som. 1, 2, som. São Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.